Noite, graça e paz. Que privilégio estar aqui nessa quarta-feira. Normalmente eu não consigo estar na quarta-feira devido ao motivo do trabalho, mas Deus me oportunizou esta quarta-feira estar aqui junto com vocês nesse culto maravilhoso de conexão. Aproveitando que vocês já estão de pé, a palavra do Senhor hoje ele tem um tema chamado Deus que capacita. Deus capacita. E o texto-chave vai estar no livro de Números, no capítulo 11. Livro de Números, no capítulo 11, no versículo 16 e 17. Enquanto você procura a tua palavra na Bíblia, vai estar também projetado nos monitores. Vamos fazer uma breve oração para iniciarmos este período da palavra do Senhor. Pai querido, nós mais uma vez chegamos no trono da tua graça. Sempre, ó Deus, necessitado do que o teu Espírito Santo ele venha falar com nossos corações. Falar a nossa necessidade por meio da tua palavra. Porque ela penetra, ó Deus, no entendimento, no sentimento e no coração e na intenção do coração do homem. Conhece todas as coisas, descortina a nossa necessidade diante do Senhor por meio da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Leiamos então o texto. E o Senhor disse a Moisés: traga-me 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e oficiais do povo. Leva-os à tenda do encontro, para que estejais ali com vocês. Pode sentar, tomar assento, por gentileza. Em outra versão, está assim: então disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, e os trarás perante a tenda da congregação, e descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo. Muito bem, temos aí esse estudo de quarta-feira maravilhoso para nossas almas. E sabemos que é lançado sempre um desafio para a igreja todo início do ano, chamado leitor vitorioso. E eu estou muito empenhado para poder conseguir esse leitor vitorioso. E essa palavra de Moisés foi justamente no período que eu estou lendo a Bíblia. Eu falei, olha, que palavra interessante. Casa direitinho. Então nós temos aqui a instrução de Deus para este mês de fevereiro, chamado o quê? Visão voluntariado. E a palavra ela toda nesse sentido. Sempre ela vai puxar para esse lado da visão e do voluntariado. E aí encontramos diversos livros na Bíblia que tem algum trecho que fala sobre isso. Mas eu vou citar o contexto a exemplo do povo de Israel e a sua longa jornada pelo deserto. Vamos primeiro fazer então um review até chegarmos ao versículo-chave que nós lemos. É claro que eu não vou contar para vocês toda a história de Israel, mas me aguarde domingo, porque domingo eu vou trazer uma palavra muito top sobre Moisés. Aí sim eu vou dar uma aprofundada, mas aqui, a princípio, não. Ah tá, antes de tudo, eu quero deixar um recado para você, que está em casa me ouvindo. Essa palavra é para você. Não tire e não mude no canal. Se você gostar, dá um like, compartilha, porque fazendo isso, você vai estar promulgando a palavra de Deus. E eu sei que a sementinha do Senhor está plantada no seu coração. Não termina, não vire, não saia, enquanto essa palavra não falar a sua necessidade. Amém? Voltamos aqui para o nosso templo principal. A história da saída dos israelitas da escravidão do Egito, ele passa por várias etapas. Porém, vamos buscar a informação do povo escolhido de Deus após as passagens de enfrentamentos e perseguições do exército de Faraó
e então o percurso até eles chegarem ao deserto do Sinai. Após a travessia do Mar Vermelho, quando Deus livra Israel do exército de Faraó, a caminhada do povo escolhido até chegar ao deserto do Sinai passa por várias etapas muito marcantes, e aí nós vamos pontuar algumas. São desafios espirituais, são desafios físicos, são desafios da fé. E o primeiro item, o cântico de vitória e adoração no Mar Vermelho. No livro de Êxodo, no capítulo 15, no versículo de 1 ao 21, ele narra essa história, que após a destruição do exército do Egito, Moisés e o povo, eles celebram então a vitória. Moisés, ele expressa a Deus cânticos de hino ao Senhor. E aí a Miriam conduz as mulheres ao tocar dos tamborins, a dança de Miriam, a famosa dança de Miriam. Então o povo ele reconhece o poder de Deus. Então, a qual é a lição? Deus libertador e guerreiro. Na primeira passagem, que o povo saindo do Egito encontrou. Até aqui, tudo bem, adoração, porque estava no Egito, saiu da escravidão, né? Passou pelo Mar Vermelho, passou pela prova, e ali mais de 600 mil homens seguindo a caravana com Moisés. Olha só que incrível isso. Vamos passar então pela primeira prova. Da segunda prova, né? Porque passaram por tantas outras. Mas eu marquei aqui as águas amargas. Logo depois dessa vitória surge o primeiro grande teste, que foi a falta de água. Falta de água. Isso está escrito no livro de Êxodo, no capítulo 15, do versículo de 22 ao 27, que eles andam 3 dias no deserto sem água. E aí, quando encontra água, opa, glória a Deus, encontramos água. Não, queridos, a água não era para beber, a água era amarga. Então Deus ali fala com Moisés, o grande líder, lança uma lenha na água e ela se tornará potável. E aí Moisés faz isso. E aí no Êxodo 15, 26 está escrito: se ouvires atentamente a voz do Senhor, nenhuma das enfermidades porei sobre ti. Então Deus prova e cura o povo, mas ele exige então obediência. Prova no deserto, hein? Águas amargas. Imagine só. A pressão sobre o líder diz Moisés. E aí chegamos então no acampamento de Elim. Depois de passar pelas águas amargas, Deus ele dá um lugar de descanso para os povos de Israel. Mais de 600 mil homens. Êxodo no capítulo 15, 27. 12 fontes de água, 70 palmeiras. Deus ele prova e traz o refrigério ao povo no deserto. Mas pensa que isso é suficiente, queridos? Não. O povo sempre vai clamar por mais. Aí começa a reclamação. E aí vem então falta de comida. Oxe, mas quando eu estava lá como escravo, eu tinha carne. E aí, o povo vai lá e reclama, murmura, e Moisés pede piedade novamente para Deus. Êxodo, no capítulo 16, de 1 a 36, ele vai narrar muito bem essa história. O povo reclama com fome, e Deus então faz um grande milagre, envia codornizes, e depois ainda o maná. E Deus ensina a colher apenas o necessário para a porção dobrada. Deus sustenta, mas ensina a dependência diária. Nesse ensinamento, queridos, todo esse povo que murmurou e reclamou a Deus por falta de comida, de carne, comeram tanto que passaram mal. E aí, toda ação tem uma consequência. E então Deus ele se ira com essa situação e joga uma
praga no povo que murmurou. E esse povo, ele padeceu com pragas e chagas no seu corpo, até padecer no deserto. Reclamação por falta de comida. Eu imagino o grande líder, Moisés, o quanto que esses 600 mil pessoas perturbaram esse homem para poder tirá-lo do centro ou desvirtuar da intenção da vontade de Deus. Aí, vou contar mais uma história aqui. Em Refidim, falta de água, de novo. Mas 600 mil homens reclamando com Moisés. Vai me deixar morrer aqui no deserto. Por que vocês fizeram isso comigo? Poderia estar lá na casa do Egito, lá pelo menos não tinha carne, tinha cebola. Mas Deus diz a Moisés, Êxodo 17, versículo 1 ao 7, narra essa história. O povo contende com Moisés, e Deus manda então Moisés ferir a rocha, e dali sai água, e o local recebe o nome de Massá, que significa provação, e Meribá, por causa da contenda do povo, da incredulidade. E Deus, ele continua provendo. Deus continua provendo. É uma carga muito pesada para o senhor Moisés, não é não? Passar por tudo isso, mas ainda tem mais. Houve a primeira guerra dos israelitas. Primeira guerra, um ataque dos amalequitas. E Israel enfrenta então seu primeiro inimigo após a saída do Egito. Êxodo 17, do versículo 8 ao 16. Amaleque ataca Israel. E aí Deus levanta um grande líder junto de Moisés, chamado Josué, que lidera o exército. E aí, o grande milagre. Moisés, ele sobe ao monte com a vara de Deus na mão. Enquanto Moisés mantinha as suas mãos erguidas, Israel prevaleceu. Então Arã e Ur seguraram as mãos de Moisés o tempo todo para que o povo tivesse vitória. Aí vem a lição. Sempre vai ter alguém orando por mim e por você. Sempre vai ter um Moisés que vai estar com seus joelhos dobrados orando por mim ou por você. Sempre vai ter um líder que nunca vai abaixar as mãos diante da sua dificuldade. Porque o dia que ele baixar as mãos, a guerra está perdida. Mas não existe guerra perdida para quem é Deus de Israel. Não existe guerra perdida para quem é Deus de Israel. Enquanto houver uma igreja fiel e um Moisés com as suas mãos erguidas, sempre vai ter vitória para mim, sempre vai ter vitória para você. No corpo de Cristo. É isso que nos faz diferente. Quando entramos numa batalha, como tivermos nosso primeiro enfrentamento com os amalequitas, sempre vai ter um povo de Deus disposto a orar por você e por mim. Jeová em si, o Senhor é a minha bandeira. Vitória vem pela dependência espiritual, não apenas pela força militar. Muito bem, chegado ao Sinai e o reencontro com Jetro. Moisés, ele reencontra com seu sogro. Isso está no livro de Êxodo, no capítulo 18. Jetro, ele reconhece a grandeza de Deus e Moisés passa o dia julgando o povo. Jetro, então, aconselha Moisés: escolhe líderes para ajudar na administração. Aqui nasce a ideia de liderança compartilhada, chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 150, chefe de 10. Deus organiza o povo para que não haja um desgaste e desordem. Aqui que está o viés da palavra. Lembra que eu falei com vocês sobre voluntariado?
visão do voluntariado, Moisés, sabiamente, por indicação do seu sogro, Jetro, mas por Deus, escolhe líderes entre o povo de Israel. E eu vejo aqui, no nosso dia a dia, que não é diferente. O Espírito Santo de Deus, ele tem escolhido líderes como você que veio aqui hoje à noite, como você que está me assistindo em casa e que ainda não entendeu de que você é um líder de excelência. A palavra de Deus está sobre mim, está sobre você, porque o Senhor te escolheu para administrar. Chegada ao deserto do Sinai, finalmente Israel chega ao Sinai. Isso está no livro de Êxodo, no capítulo 19. No versículo de 1 a 2 ele narra essa história. Ali Deus começa uma nova fase e estabelece então uma aliança e entrega a lei à nação. Êxodo 19, 5 e 6 fala assim, abre aspas, vós serei a minha propriedade peculiar, reticências, reino sacerdotal e povo santo, fecha aspas. Israel não foi liberto apenas para ser livre, mas para ser um povo separado de Deus. E aí, chegamos então no resumo das etapas finais de tudo isso que nós passamos por aqui. Nós temos aqui o Mar Vermelho, nós temos as águas amargas, temos o descanso em Elim, o deserto de Sim, o maná, cordonizes, Redifim, águas da rocha, a guerra com os amalequitas, o conselho de Jetro para a organização do templo. E aí, para finalizar essa palavra, vem o fechamento. No livro de Números, no capítulo de 1 ao 3, Moisés ele separa dentre 603.550, número exato, 12 líderes, para que tomasse conta de suas tribos. Estes seriam para um pelotão de enfrentamento, de guerra pelo povo de frente. E depois, então, ele separou 22.730 para o serviço na administração do tabernáculo, para servir nos serviços administrativos do tabernáculo, ou seja, servir próximo ao altar. 603.000 para a guerra, 22.273 para servir aqui, no altar, perto do tabernáculo. Diante disso, Deus tem um chamado, você, a mim, para o voluntariado. Dentro do seu perfil, Deus te chama para o batalhão de enfrentamento. Dentro do seu perfil, Deus te chama para servir aqui no altar, na administração do templo, assim como o sogro de Moisés, Jetro, afirmara. Deus te chamou para o voluntariado, mas quem te capacita para servir é Deus. Ele, por meio da sua liderança, vai até ungir, e o mesmo espírito de liderança que está sobre os ombros daquele que te ungiu, vai estar sobre você. O mesmo espírito daquele que te ungiu está ungido, e essa unção está sobre você. Está sobre mim. Quem capacita? Deus capacita. Se Deus te chamou, se a tua liderança te chamou, não é você que vai fazer, é Deus que capacita. Porque, como eu disse agora mesmo, a unção que está sobre os nossos pastores, nossos líderes, quando ele te comissiona para alguma coisa, para um chamado, a unção que está sobre ele recai sobre os seus ombros.
E você se mune do Espírito Santo de Deus. E as coisas acontecem. Não depende de mim. Não depende da minha expertise. Depende de você ou de mim obedecer aquilo que o Moisés, aquilo que o líder, aquilo que nossos pastores te instruir para fazer. Feche os olhos e caminhe sobre as mesmas pegadas que o seu líder. É sucesso! É sucesso! Nós vimos aqui na palavra. 600 mil, talvez você tenha perfil para poder ir lá na frente, na linha de combate, para a guerra. Mas se você não tem esse perfil, você vai servir aqui, próximo do altar, servir na administração do templo, servir juntinho com Moisés, com Arão, na administração do tabernáculo. Mas sempre vai haver uma oportunidade para você. Sempre vai haver uma oportunidade para você. Êxodo 18, 21, para fechar, diz assim, abre aspas. Procura dentre o povo homens capazes, reticências, e põe-nos sobre eles por chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10. Deus, Ele faz isso para você nesta noite. Que você, líder de excelência, seja chefe de 10, seja chefe de 100, seja chefe de 50. E fazendo isso, o reino de Deus, ele prospera e continua prosperando, porque a palavra de Deus diz que ele vem buscar a tua igreja, quando a tua palavra estiver alcançando países por países, reino por reino, nação por nação. Isso só acontece se você for chefe de 1000, chefe de 10, chefe de 5, ou chefe de você mesmo, chefe de 1, porque a palavra nos diz, se tiver um em nome do Senhor, as coisas acontecem. Tudo muda. E é isso que eu quero ser no Senhor. Obediente. Porque não sou eu. É Deus que te capacita. É Deus que me capacita. Porque por mim, seria como Isaías. Meus lábios são impuros. Queima com a brasa no altar. Se fosse por mim, eu nem estaria aqui, porque eu sou falho como homem. Mas é Deus que me capacita todos os dias. É Deus que te capacita todos os dias. Eu convido a colocarmos de pé. E aí, esta palavra maravilhosa, porque é Deus que nos capacita. E domingo tem mais. Eu espero vocês no domingo. Domingo eu tenho ainda sobre Moisés, aprendizagem maravilhoso na palavra do Senhor. Convido então os nossos ministérios de louvor a estar tomando os seus postos.